Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Pereira, sou trabalhador do Núcleo Fraterno Samaritano, segundas-feiras, e é com prazer que eu venho aqui trazer informações sobre a formação do povo judeu, desde a época dos hebreus e até o nascimento de Jesus. É uma aula com muita informação, mas que se faz necessária, visto que precisamos entender o contexto em que Jesus nasceu, para assim entender melhor o, a sua missão quando aqui esteve encarnado. Então hoje nós vamos falar sobre os juízes, os reis, os reinos que foram implementados na civilização judaica, as invasões, N invasões que o povo judeu sofreu e os seus respectivos exílios. Antes, eu quero fazer uma breve revisão do que já foi visto até aqui, até para ficar mais fácil o entendimento dos porquês. O homem no tempo. Eu montei aqui um calendário onde em um ano nós resumimos toda a evolução do nosso universo conhecido. Então, no dia 1º de janeiro, a 0, acontece o Big Bang. Somente no primeiro dia de maio é que surge a nossa galáxia, a Via Láctea. No dia 1º de setembro desse calendário é que surge o nosso sistema solar. As primeiras células eucariontes surgem no dia 1º de novembro. Somente no dia 15 é que surgem os primeiros fósseis conhecidos pelos homens, de organismos multicelulares. No dia 17, os primeiros artrópodes. Dia 18, os primeiros vertebrados. 19, as primeiras plantas terrestres. Dia 21, os primeiros insetos. Dia 22, os primeiros anfíbios. 23, os primeiros répteis. Dia 25, os primeiros dinossauros. Dia 26 de dezembro, os primeiros mamíferos. 27, as primeiras aves. 28, as primeiras flores. E dia 30, acontece a extinção dos dinossauros. Dia 31, os primeiros macacos. E às 8 horas desse último dia do ano, 8 horas da noite, é que os chimpanzés, né, se separam dos animais que vão evoluir para a raça humana. Às 9h20, os primeiros hominídeos australopithecus. Às 10h30, os primeiros hominídeos que vão dar origem ao homem. Às 11h52 da noite, 23h52, os primeiros homens modernos. E aqui, nessa última barra, o último minuto do ano. Somente às 25 segundos para meia-noite do último dia do ano é que nós temos aqui a civilização egípcia. Somente a pouco menos de 5 segundos é que nós temos o nascimento de Cristo. E a Primeira Guerra Mundial aconteceu a 2 segundos, a 0,2 segundos para meia-noite. O descobrimento da América a 1,2 segundos atrás. Ou seja, todo o momento histórico nosso, de Cristo para cá, ou seja, do nascimento de Cristo até os dias de hoje, acontece nessa faixa final aqui. Ou seja, se Cristo nasceu nesse nosso calendário,
às 23 horas e 59 minutos e 56 segundos, nós temos aqui basicamente 4 segundos para resumir todo o período pós-Jesus. 4 segundos em um ano seria o período que nós estamos vivendo atualmente. Isso é o homem no tempo. Ou seja, nós não somos nada, somos 4 segundos, ou se a gente pegar os hominídeos, voltando um pouquinho aqui, os primeiros homens modernos, ó, nós temos 8 minutos no universo que tem basicamente 4 bilhões de anos. Ou seja, em 14 bilhões de anos aproximadamente, nós, seres humanos, consumimos pouco mais de 8 minutos do tempo do universo. E o homem no espaço? Também é praticamente nada. O universo conhecido tem 2 trilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa. Então, esse universo conhecido seria equivalente a um ano. O grupo local de galáxia, que são 54 galáxias, que contém a nossa galáxia, tem 16 horas desse ano, ou seja, menos que um dia. Né? Ou seja, o grupo local de galáxias, onde nós estamos, ocupa menos de um dia naquele calendário. O diâmetro da galáxia de Andrômeda, que faz parte do grupo local, tem 20 minutos. E a nossa galáxia, que é a segunda maior desse grupo local, tem 10 minutos. Ou seja, são 54 galáxias que ocupam 16 horas do calendário. Andrômeda, que é a maior galáxia, ocupa 20 minutos. A nossa Via Láctea, que tem 200 bilhões de estrelas estimado, tem 10 minutos de diâmetro. É o tempo que ocupa naquele calendário. A distância entre Andrômeda e a Via Láctea dá 4 horas. Olha que interessante. O grupo local ocupa 16 horas. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda nessas 16 horas dá 4 horas. Sendo que uma tem 20 minutos de diâmetro e a outra tem 10. A distância da estrela para a estrela alfa de Capella, onde fica lá o sistema estelar de Capella, são 4 estrelas, são 4 horas. A alfa é a estrela mais brilhante de Capella. Dá 4 horas naquele calendário. A distância para alfa, não, desculpa. A distância para a estrela alfa de Capella dá 30 centésimos de segundo. De nós para alfa de Capella. Capella está aproximadamente 40 anos-luz daqui. Naquele calendário ocuparia só 30 centésimos de segundo. Ou seja, menos de um segundo. Eu pego um segundo, divido 100 partes daquele calendário, né? Pego um segundo, divido em 100 partes, pego 30, seria o equivalente à distância para Alfa Centauro nesse calendário aqui, de tamanho. Já para Alfa Centauro, que está mais próximo, está mais ou menos 4 anos-luz de nós, seriam 3 centésimos. Um ano-luz, que é a distância que a luz percorre em um ano, dá 0,7 centésimos. O diâmetro do nosso sistema solar são 100 milionésimos de segundo. A distância da Terra para a estrela do Sol são 100 trilionésimos de segundo. Pego um segundo, divido em 1 trilhão de partes e pego 100. É a distância da Terra para o Sol. Mais ou menos 8 minutos a luz do Sol demora para chegar até aqui. O diâmetro do Sol, né, são 100 quatrilionésimos de segundo naquela escala anterior. E o da Terra, 30 sextilionésimos de segundo. Pego um segundo, nessa
nesse calendário, pego 1 segundo de um ano, divido em 1 sextilhão de partes e pego 30. Ou seja, de novo, somos nada naquele calendário anual. E marca a evolução da vida no nosso sistema solar, do nosso, inclusive no nosso planeta. Desde a formação da Terra, há 4,5, os 4,6 bilhões de anos, até o aparecimento do homem há 1 milhão de anos, dos primeiros hominídeos, né, Homo habilis, que deu origem aos diversos Homo sapiens. Aqui a famosa frase sufi que depois Leon Denis colocou em um de seus livros. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, se mexe no animal, desperta no nominal e se realiza no angelical. O espírito, que é a manifestação do divino, ele passa por todo o ciclo da matéria para ganhar experiência enquanto evolui. Começa com o reino mineral, vai evoluindo para o reino vegetal, continua evoluindo para o reino animal, chega no homem, no reino nominal, e aí vai para o reino angelical. Raças primitivas. Nós homens que estamos aqui, o Homo sapiens, se originamos de, de animais primitivos. Então, o espírito que hoje habita o Homo sapiens, quando chegou no reino nominal, ele começou primeiro a habitar animais que ainda não representavam o homem moderno. Aqui tinha-se um gap, uma distância. Repare que aqui existe uma distribuição de raças de hominídeos, mas aqui é onde colocava-se que faltava um animal, o elo perdido, que hoje foi encontrado por volta do ano 2000. Acharam ossadas na África, onde entra aqui o Ramipithecus e os Ardipithecus. Então, os Ramapithecus e os Ardipithecus foram que deram origem aos Australopithecus. Então, nós temos aqui a separação entre os homens e os chimpanzés, que geraram os Ramapithecus e depois os Ardipithecus, que geraram os Australopithecus, que se dividiram em várias sub-raças, e cada uma dessas sub-raças foi originando os homens modernos, o homem de Ergaster, o homem rudolfensis, o Homo habilis, sendo que esses hominídeos, né, alguns deles se estenderam até aqui, né? Então, aqui surgiu o Homo erectus, o homem de Heidelbergensis, o homem de neanderthalensis, aqui não tem o homem de Cro-Magnon, tem outros hominídeos aqui que coaptaram o planeta junto com o Homo sapiens. Então, hoje entende-se que não há uma evolução linear, como entendia-se até pouco tempo atrás, que os Ramapithecus geraram os Australopithecus, que geraram o Homo erectus, que geraram o Homo habilis, que geraram o homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal, que geraram o Homo sapiens. Hoje entende-se que, na verdade, a partir dos Homos erectus, os Homos erectus se espalharam pelo mundo e criaram várias sub-raças. Essas sub-raças foram coexistindo ao mesmo tempo, sendo que, ao final, nos últimos 100 mil anos, estima-se que existiam de 5 a 6 raças de hominídeos coexistindo no mesmo espaço. Homo sapiens sapiens, que somos nós, os homens de Heidelberg, os homens erectus, os homens de Neandertal, os homens de Cro-Magnon, todos eles existiram aproximadamente na mesma época, sendo que, pela competição de espaço e alimento, acabou sobrando só os Homo sapiens. Bem, continuando, aqui está representado as diversas raças raízes
de acordo com a teosofia e de acordo com o que o Edgar Armand colocou na Apostila Amarela. A primeira raça foi a raça polar, depois as raças hiperboreanas, as raças lemurianas, os atlantes e os arianos, né? E nós aqui, como descendentes dos arianos, evoluindo para a sexta raça. Nós voltarmos um pouquinho aqui, então, mais ou menos nessa época aqui surgiu a raça polar, 60 milhões de anos atrás, só que esses espíritos, que na verdade foram espíritos degradados de outra órbita, não tinham como encarnar porque faltava animais fisicamente que pudessem receber a sua manifestação. Depois daqui nós temos, mais ou menos nessa época aqui, os hiperbóreos, tanto a primeira raça dos polares como a segunda raça dos hiperbóreos não tinham corpo físico, eram raças que se manifestavam só a nível de espírito, mas que já estavam orbitando, vivendo em nosso globo. Mas para cá surgem os lemurianos, esses já começam a se manifestar no meio físico, que já encontram meios de encarnar. Nessa época aqui, se a gente retroceder no tempo, tem os primeiros ramaptecos, os primeiros astrolopitecos, ardipitecos, depois surgem, e eles continuam aqui, né, a terceira raça dos lemurianos, até mais ou menos a extinção, quando surgem os atlantes, nessa época aqui. Aí nós já temos, de acordo com a ciência, o aparecimento dos homens erectos, dos Homo habilis. Depois dos atlantes, que é a quarta raça, viriam os arianos, que é mais ou menos nessa parte aqui, seria a quinta raça, que deu origem ao Homo sapiens. Então, o Homo neanderthalensis, o Homo de Ergenberg, o Homo de Cro-Magnon, já são pertencentes à quinta raça dos arianos. Os atlantes, que é a quarta raça, então viveram, né, encarnaram em homens mais da época do Homo habilis, Homo erectus, e os lemurianos nos homens nídeos mais antigos, como os australopithecus, ramapithecus e ardipithecus. Os lemurianos foram os primeiros apenas raça encarnada, viveram no continente de Lemúria, e outros místicos acreditam que no continente de Mu. O continente de Mu é um continente hipotético que ficava na região do Pacífico, e o continente de Lemúria ficava ali na região da Oceania, mas cientificamente ainda não existe nada comprovado. É lógico, é bastante factível que esses continentes existissem, porque existem grandes faixas de terra realmente de água, sem nenhum tipo de continente. O Oceano Pacífico é gigantesco e não tem terra ali, onde ficaria o continente de Mu. E na região da Oceania encontraram placas tectônicas que poderiam ter sido parte de continente, né, alguns milhões de anos atrás, mas ainda não existe nada comprovado. A Atlântida, onde viveram a quarta raça, está entre Europa e Estados Unidos, mas também não tem nada se comprovado que tenha existido algum continente, ilha tipo Oceania naquela região. Já a quinta raça ariana surgiu ali na região da Ásia, né, e se espalhou por todo o mundo. Então, está aqui as raças. E já partindo da raça ariana, que surgiu na região da Índia, até eles chegarem nessa região aqui, onde viveu o povo hebreu. Essa região aqui é chamada da região da Mesopotâmia, ou Crescente Fértil. E nessa região aqui foi que nasceu o povo hebreu. Então, o patriarca do povo hebreu é Abraão, da cidade de Ur.
que teve um sonho, e nesse sonho o Deus que ele acreditava lhe prometia uma terra onde seria fácil a vida, seria uma terra de mel, de vida boa, de vida farta. Ele fazia parte de uma família de criadores de animais, carneiros, ovelhas, e a sua família era uma família nômade, então. Ele acreditou nesse sonho, nessa promessa do divino sobre a terra prometida, então ele deslocou-se com seu pai, toda a família, todo o seu clã, pelo rio Eufrates, atingindo Arã e depois atingindo Canaã. Quando ele chegou em Canaã, ele viu que essa terra prometida, a terra que ele vislumbrou no sonho, já existia povos morando. Mas ele conseguiu se estabelecer porque os povos que habitavam essa região, os cananeus, os filisteus, os fenícios e outras tribos nômades que viviam nessa região, a maioria deles ficavam em cidades, cidades e estados. E como eles não estavam acostumados a morar em campo aberto, criando seus animais, eles conseguiram se estabelecer nessa região, fornecendo leite e carne para os habitantes da cidade. Então, esses habitantes não se preocupavam com o povo que Abraão formou, porque eles não tinham um local fixo, então não iam tomar propriedade das cidades-estados e ainda forneciam carne e leite, que era um bem que eles não conheciam. Além disso, o povo que veio dessa região aqui, que veio com Abraão, era um povo muito culto, com muitas informações, porque aqui é onde floresceu por volta de 3.500, 3.000 anos, a civilização da Babilônia. Ur, na época, por volta do ano 2000 a.C., era uma megalópolis. Imagina-se que ela chegava, que a cidade de Ur chegou a ter a faixa de 400 mil habitantes no seu auge. Pra vocês terem uma ideia, Jerusalém, na época de Jesus, na época de festa, estima-se que tinha 120, 140 mil pessoas. Na época normal, 65 mil pessoas. Ur, 2.000 antes de Jesus, chegou a ter 4 mil habitantes no seu auge. E eles dominavam a matemática, conheciam a astronomia, já tinham uma escrita desenvolvida e várias técnicas, né? Já conheciam a roda, já trabalhavam com o bronze, enquanto que essa região aqui ainda trabalhava com cobre, então as técnicas metalúrgicas ainda eram antiquadas, e não tinha uma cultura que esse povo tinha. Então, quando eles chegaram aqui, eles foram muito bem recebidos. O que distinguia o povo de Abraão que chegou aqui dos outros povos que estavam na região era a religião. Abraão, apesar dessa região ser politeísta, a região de origem dele, acreditar em vários deuses, Abraão acreditava no único Deus. Pelo menos é o que na tradição hebraica se conta. E por acreditar nesse único Deus que ele foi atrás da promessa que ele teve em sonho. Então, enquanto que Abraão e toda a sua família professava a fé no único Deus, toda essa região aqui era politeísta. Mas continuando, teve uma época de seca aqui no primeiro momento, e os filhos de Abraão foram para o Egito buscar alimentos. Foi nessa época aqui que o Egito era dominado por um povo chamado Ixos. E os Ixos é que escolhiam o faraó dentre
Eles. Então, quando eles chegaram aqui, o faraó que estava controlando a região aqui do Egito, do Rio Nilo, não era um egípcio raiz, era do povos Ixos, que eram povos nômades dessa região aqui, que conheciam ah, ah, tecnologias que os egípcios não conheciam, como o bronze, por exemplo. Como o metal, o bronze é mais forte que o cobre, e os egípcios estavam na idade do cobre ainda, foi fácil eles conquistar o Egito. E eles tinham uma atitude bastante amistosa com visitantes. Então, quando os filhos e netos de Abraão tiveram que se refugiar no Egito por causa da fome aqui, lembrem que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Esaú e Jacó gerou 12 filhos. São esses 12 filhos que vêm aqui no primeiro momento da época da fome. José acaba virando aqui um, um chanceler, uma espécie de primeiro-ministro do faraó, e por José ocupar esse cargo, ele consegue fazer com que os descendentes de Abraão que quisessem ficassem nessa região aqui, onde eles não correriam risco de passar fome. Ah, mas essa região aqui, né, na região de Deleite, é onde que a terra prometida tinha muitos alimentos e tudo mais, sim, mas essa região fértil estava preenchida, como falei, de cidades-estados, e todas próximas ao litoral aqui. Essa região mais interna é uma região árida, muito montanhosa e com desertos. E era onde o povo de Abraão, os descendentes de Abraão, viviam como nômades, criando ovelhas e carneiros. Então, em épocas de fome, eles não tinham aonde conseguir alimentos, a não ser se refugiando no Egito. E como dessa vez foram muito bem recebidos por causa dos Ixos e porque José era o chanceler de um dos faraós Ixo, boa parte dos hebreus que estavam nessa região ficaram aqui. Então, outra parte, vamos colocar, 50% dos hebreus continuaram aqui e os outros 50% ficaram, né, com José aqui. O tempo passou, houve uma rebelião dos egípcios que expulsaram os Ixos e mataram José. O povo que estava aqui, que não era egípcio, no caso os hebreus, acabaram virando escravos aqui. Bem, o tempo passou, né, surgiu Moisés. Né? Aqui, nesse gráfico aqui, tem a família de Abraão. Né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Esaú e Jacó gerou os 12 filhos que mais tarde se tornariam as 12 tribos de Israel. Bem, aqui então, né, eu estou comentando tudo isso porque agora eu vou entrar na aula de hoje, aonde vai ficar mais fácil contextualizar o porquê, como se formou a civilização judaica e porquê das invasões. Então aqui nós temos então o Vale do Rio Nilo e Moisés, que era um príncipe egípcio, foi criado como um príncipe egípcio, mas era de origem hebraica, era de origem das famílias que inicialmente foram bem recebidas pelos egípcios, mas depois, quando os egípcios reconquistaram o poder do Nilo, os egípcios foram expulsos e os outros povos que estavam aqui acabaram ficando escravos. Moisés era descendente desse povo, mas foi criado com um príncipe egípcio. Conseguiu convencer o povo que estava aqui que era bem tratado. Isso a gente percebe pelas pinturas rupestres. Eles não eram tratados como escravos comuns.
Então, em troca de alimentos, eles trabalhavam para os egípcios, mas tinham suas próprias casas, e isso é bem demonstrado na arqueologia. Em torno das cidades egípcias, na periferia dessas cidades, você encontrava habitações tanto de origem hebraica como de origem ixa. Mas Moisés conseguiu convencer o seu povo que era melhor eles voltar para a terra prometida e sair do egípcio, mesmo porque eles estavam numa época de bastante perseguição pelos faraós. Como a população hebraica estava muito grande e concorria em alimentos e em trabalho com o povo egípcio, estava tendo uma grande perseguição, né, aos hebreus, e eles não estavam tendo o mesmo tratamento que tinham no início. Mesmo depois dos Ixos ter sido expulsos, os hebreus, como força de trabalho, eram bem tratados pelos egípcios, mas como a população cresceu muito do povo hebreu que estava nessa região aqui, o tratamento caiu de qualidade. Então, apesar deles ter casa, ter alimento farto, eles tinham, né, essa pressão, essa espécie de preconceito dos egípcios que estavam nessa região. Moisés, usando desses argumentos, conseguiu convencer boa parte do povo hebreu que estava aqui a voltar para Canaã. Acreditava-se que ele fez esse caminho aqui, inicialmente, mas hoje acredita-se que Moisés, na verdade, fez esse caminho aqui, passando pelo deserto, para fugir exatamente da perseguição dos egípcios. Porque, como conta a Bíblia, eles resolveram sair do egípcio, só que eles levaram o ouro que eles trabalhavam para os egípcios, eles roubaram, na verdade, né, os seus senhores. E os egípcios provavelmente foram atrás dos hebreus, não porque eles fugiram necessariamente, mas por causa do ouro roubado. Se eles viessem por essa região aqui, é uma região muito, muito montanhosa, acidentada, de difícil fuga. Imagina ele fugindo com homens, mulheres, crianças, animais, por uma região montanhosa. É mais lógico que ele ter ido pelo deserto, que inclusive ia dificultar as carroças. Os egípcios agora já dominavam as carroças, que eram tecnologias que os ixos trouxeram, para perseguir eles pelo deserto que ia atolar. Mas como que ele ia sobreviver no deserto? Aí tem que lembrar que antes de Moisés fazer essa condução, ele viveu 40 anos nessa região, porque, como conta a Bíblia, ele fugindo de um assassinato que ele cometeu aqui, matando um oficial egípcio, ele, fugindo para o deserto, acabou casando com a filha de um chefe de tribo dessa região aqui. Então ele conhecia muito bem essa região, porque esse chefe de tribo, isso está na Bíblia, também era nômade e criava animais. Então ele conhecia muito bem essa região. Por exemplo, ele sabia que essa região não era interessante ele trazer o povo judeu, Canaã, essa região aqui. Então trazer por aqui não era boa, porque aqui estavam os filisteus, com várias cidades-estados que não iam gostar de passarem por suas terras uma grande quantidade de pessoas precisando de comida. Por essa região não seria interessante, por causa de uma região montanhosa, e o jeito foi passar pelo deserto. E a água, alimentação. Como Moisés conhecia, o que os arqueólogos dizem é que a água Moisés tiravam de uma espécie de pedra que acumula água. Então, sabendo se reconhecer aonde se encontra essa pedra e sabendo reconhecer a pedra, basta quebrar a pedra que você consegue água, porque ela acumula água da umidade da chuva quando tem chuva. E os alimentos, que é o famoso maná, ele sabia onde tinha esse alimento, que é proveniente da excreção de insetos à noite. Então, à noite, os insetos procuram determinadas árvores, a excreção desses insetos no outro dia endurece com a luz do sol e vira uma espécie de pão de mel, de uma pasta que é comestível.
Então, esse maná que todo dia o povo hebreu tinha para comer, esse pão que todo dia surgia, na verdade era o excremento dos animais, dos insetos noturnos, que secava ao sol e era possível de comer. A água vinha das pedras. E com isso ele conseguiu, então, deslocar o povo pelo deserto, chegando até o Monte Sinai. O Monte Sinai, existe a hipótese de ter sido aqui, mas hoje é descartada por causa, para chegar aqui tem um, um piso, um deslocamento muito acidentado. Existe uma hipótese do Sinai ser aqui, mas por causa da distância, né, o local mais adequado para o Monte Sinai é aqui, nessa região aqui. Inclusive porque é caminho para Canaã, escapando dos filisteus que estão nessa região, só passando por tribos que não viviam em cidades-estados, então tinham pouca capacidade de atacar o povo judeu que estava migrando do egípcio. E outra, nessa região aqui, já em volta do Mar Morto, é onde estavam várias tribos descendentes de Abraão, já espalhadas nessa região montanhosa e árida aqui. Ou seja, eles chegando aqui encontraram com os seus descendentes hebreus que não foram para o egípcio e formaram um grande exército que desencorajava as tribos que estavam nessa região a atacar. Mas Moisés queria era essa região aqui onde a região fértil, aonde ficava Canaã. Mas o problema é que aqui nós tínhamos Jericó, que é reconhecida hoje como a cidade mais antiga, a primeira organização mais antiga humana. Ela tem por volta de 8.000, 8.500 anos. Antes de Cristo, essa cidade já existia. E aqui nós temos Jerusalém, nessa região aqui, que não mostra a cidade, mas ela está nessa região. Isso aqui é uma subida. Então, Moisés, quando chegou aqui, ele encontrou com os hebreus que tinham ficado nessa região, que não foram com a família, com os filhos de Jacó para o Egito, na Grande Fome, eles continuaram aqui, formaram um grande exército, né, as 12 tribos se uniram e atacaram Jericó. Então, aqui, né, começa então a nossa epopeia dos juízes. Mas antes, eu quero comentar alguma coisa sobre a Bíblia aqui. O que eu vou começar a narrar aqui está contido no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Então, nós temos aqui o Pentateuco Mosaico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Conta, então, a criação do mundo, de acordo com a mitologia hebraica, que é uma mitologia derivada da mitologia babilônica, da mitologia da onde se originou Abraão, da cidade do Ur, da Mesopotâmia. Depois nós temos o Êxodo, que conta a fuga do Egito, de acordo com a tradição. Hoje entende-se que não foi uma fuga, foi simplesmente um retorno dos hebreus que estavam no egípcio. Levítico, Números e Deuteronômio, que contam a vida do povo hebreu através do deserto até Josué. Na verdade, o Êxodo vai até Josué, e aqui contém outras passagens, né, que conta como era a vida do povo hebreu na época de Moisés, na época do deserto e depois com Josué. Aqui já é um livro dedicado ao juiz Josué, ao governo de Josué. Aqui
é um livro que conta os demais juízes depois de Josué, que foi o primeiro. Depois, um livro de Ruth, que foi um juíza, na verdade, a única juiz que foi mulher. Depois nós temos aqui o livro dos Samuel, que também foi o último juiz, Josué foi o primeiro, e Samuel foi um profeta e ao mesmo tempo o último juiz. Aí nós temos aqui os reis, né? Então nós temos aqui a história do rei Davi, do rei Salomão, e aí nós temos as crônicas, onde temos aqui como se formou o judaísmo, nessa parte aqui. Aqui que o Esdras e Neemias foram os dois governantes do povo judaico, dois profetas que definiram, formaram o judaísmo. Eles que formaram o Antigo Testamento, porque até essa época, por 400 anos antes de Jesus, ainda não existia, né, os livros num formato de Bíblia, de coleção de livros. E aqui os profetas, os livros de poesias, né, salmos, cânticos, e aqui os livros, né, de profetas, os profetas maiores e aqui os profetas menores. Na aula de hoje, o que a gente vai tratar é essa parte aqui, né? Ou seja, Moisés chegou em Canaã, parou aí. O que vai acontecer depois? Aqui nós temos os profetas maiores, profetas menores, mas que não vamos tratar no curso. Só bem superficialmente eu vou falar de algumas coisas na aula de hoje. E aqui nós entramos já no Novo Testamento, que já é assunto da próxima aula. Então vamos aos Juízes. Então, Juízes é o período em que Canaã foi governada por pessoas de destaque e capacidade de liderança. Entretanto, a desunião permanece e Canaã é invadida constantemente, passando o povo à condição de escravidão por várias vezes. Que povo é esse? O povo hebreu. O povo hebreu que era nômade, que vivia criando gado na região de Canaã, mas o povo que veio com Moisés lá do egípcio, que estava sendo tratado como escravo e não mais como trabalhadores para os egípcios. Canaã seria essa região aqui de cima. Então, Josué foi o primeiro juiz. Ele começou o governo dele, depois que Moisés passou o bastão, conquistando a primeira grande cidade da região, que era Jericó. Jericó, voltando aqui no mapa, era essa cidade aqui que eu disse que hoje é considerada a mais antiga do mundo ocidental. Então ele chegou aqui, junto com Moisés, uniram-se as tribos hebraicas que estavam nessa região, formando um grande exército, porque à medida que Moisés ia em direção a Canaã, ele ia encontrando aqui vários tribos hebraicas que tinham ficado, o exército foi grande tamanho. Conseguiram convencer outras, né, que ficaram sabendo desse grande exército formado por hebreus, e aí resolveram atacar Jericó. Eles queriam dominar a região, governadas por Josué. Durou 5 anos, mas enfim conquistaram. Jericó existiu, a muralha existe, então não, foi invadida, isso é histórico, não é só mitologia bíblica. Depois, mais 2 anos, eles conseguiram conquistar Jerusalém. Conquistando Jericó e Jerusalém, que são as duas maiores cidades, o resto foi de forma automática. Ele foi aqui para o norte, conquistou o resto das cidades-estados de Canaã e conquistou aqui para baixo as demais cidades que formavam Canaã. Mas ele não mexeu com os filisteus, porque os filisteus eram um povo bem armado, né, que tinha acesso ao mar, que tinha contato com os fenícios e com os povos além-mar.
Eram grandes navegadores e muito bem armados, né, em termos de tecnologia e de exército. Então eles chegaram até aqui, mas pararam nos filisteus. Mas as cidades-estados foram. Só que quem morava aqui, como eu disse, eram os cananeus. Os cananeus já moravam nessa região antes dos hebreus chegarem aqui vindo da Mesopotâmia. Então eles conquistaram a cidade, mas eles não acabaram ah, com a existência do povo cananeu. E isso é que deu problema mais tarde para os hebreus, porque os costumes e a religião do povo cananeu era totalmente diferente dos hebreus, que acreditavam no Deus único, Javé. Eles acreditavam em vários deuses. O mais conhecido era El e Baal, mas tinha também Astarô. Eram os três grandes, era a trindade deles, só que El seria o maior. E então existia um conflito muito grande religioso aqui, que Josué resolveu de uma forma bem inteligente, dizendo que Yahvé, ou Javé e El eram o mesmo Deus. Como El era o principal Deus, o Baal e Astarô ficaram no segundo plano e dessa forma, compatibilizando o El com Javé, a coisa ficou mais fácil. Mas mesmo assim tinham vários conflitos. Os cananeus né, não gostavam de ter suas cidades controladas pelos hebreus. Mas Josué conquistou toda Canaã, todas as cidades cananeias, e foi o primeiro juiz. Lutou 5 anos para conseguir conquistar Jericó. Depois que conquistou Jerusalém dos Jebuseus, que era uma das tribos cananeias, depois conquistou o resto de Canaã. Depois que ele conquistou o resto de Canaã, ele dividiu a região de Canaã em 12 partes e ofereceu cada uma dessas partes, na verdade foi um sorteio, a cada uma das tribos que formavam o povo hebreu. Enquanto ele governou Canaã, no caso Josué, o primeiro juiz, ele conseguiu, com a sua liderança, manter Canaã sobre o seu comando. Então, só para repassando aqui, os hebreus que vieram do Egito, que está aqui para baixo. Deixa eu ligar o laser, que vai ficar mais fácil de acompanhar. Eles veio dessa região aqui, né? Não quis enfrentar os filisteus, então ele veio pelo deserto. Moisés tinha casado com uma filha de um dos amalequitas, do chefe da tribo dos amalequitas, então por isso que ele conhecia essa região. Ele veio por aqui, né? Passou por essas cidades-estados, né? Mas por um caminho que evitava, contornou o Mar Morto para não ter que passar por aqui. Olha quantas cidades-estados aqui. Contornou o Mar Morto, foi encontrando aqui nessa região, à medida que ele caminhava, o povo hebreu que estava espalhado, o povo hebreu que ficou aqui. Tinha um povo hebreu que foi para o egípcio, virou escravo com o tempo, e tem um povo hebreu que ficou aqui. Tudo descendente de Abraão, que veio lá da Mesopotâmia. Veio para cá, chegou a Canaã, já tinha povos, ficou aqui pastoreando, e a população se espalhou por essa região aqui. Eles, numa época de fome, foram para o Egito e lá acabaram ficando parte dos hebreus, e a outra parte ficou aqui. No êxodo liderado por Moisés, eles chegaram aqui, se juntaram com os hebreus que estavam aqui, formaram um grande exército e resolveram atacar Jericó. Né? 5 anos, conquistaram. Mais 2 anos, conquistaram Jerusalém. E aí, com as duas principais cidades cananeias conquistadas, as outras nem queriam brigar muito. Né? Ele veio para cá, conquistou o resto de Canaã, depois veio para essa região e conquistou o resto de Canaã. Ou seja, toda essa região aqui ficou dominada pelos hebreus. Ele parou aqui por causa dos filisteus, parou aqui por causa dos fenícios e aqui por causa dessas tribos
nômades que eram bárbaras, que já tinham poucas cidades, mas já não interessava para uma região também desértica. Ele dividiu isso aqui, então, em 12 regiões e distribuiu. Não são regiões de mesmo tamanho, por isso o sorteio. Ele usou marcos geográficos para dividir a região, então tem regiões maiores e menores, e com o sorteio ele dividiu para cada tribo hebraica. Só que as cidades-estados continuavam com cananeu, com a crença em múltiplos deuses, com culturas diferentes, e isso é que causou diversos problemas de revoluções em diversas cidades-estados aqui, que a todo tempo ficava causando problemas. Enquanto Josué esteve vivo, governando, a coisa se manteve. No falecimento dele, que começou os problemas, porque os juízes que vieram depois não conseguiram manter as outras tribos unidas. E cada vez que ele sofria um ataque era difícil, isso é contado nos livros de Josué, livro dos reis, nas crônicas, era difícil conseguir o apoio das outras tribos para afastar. Principalmente os filisteus eram inimigos a todo tempo do povo hebraico, porque como eles não gostavam da proximidade dos hebreus que conquistaram isso aqui, eles tinham medo também de ser invadido, eles faziam vários ataques nessa região aqui, apoiado pelos cananeus que estavam nessa região. Então, é difícil controlar. Então, teve vários ataques, várias invasões nessa região toda. E aqui fora também dessas tribos nômades, que se organizavam para atacar determinadas cidades aqui. Então, a gente, nesse quadro aqui, dá para perceber isso. Os anos de opressão e os anos de paz. Repara no total aqui, 100 anos, 111 anos de opressão em 300 anos de paz. Ou seja, em 400 anos, quase um terço foi de guerras, foi de batalhas. Aqui nós temos os juízes depois de Josué, até Sansão, que foi o penúltimo, Sansão de Dalília mesmo, e aqui quem atacou. Né? Então, repare que existiu durante os diversos juízes vários ataques, várias rebeliões provenientes dos povos, né? Ou bárbaros que estavam ao redor de Canaã, ou dos próprios cananeus, ou dos próprios filisteus. Nesse outro gráfico dá para ver bem isso aqui, né? Aqui está a região de Canaã. Então, aqui nós temos, né, as tribos, região de Manassés, Zebulon, Naftali, Asser, Rubens, Benjamim, Judá, Simeão. Todos aqui eram os filhos de Jacó, que deram origem a essas tribos, depois, né, de várias gerações. E aqui os povos, quer dizer, que estavam em torno de Canaã. Lembrando que os cananeus continuavam existindo aqui, morando nas mesmas cidades dos hebreus. Mas em volta tinham os filisteus, os hititas e várias tribos nômades que viviam atacando essas regiões aqui. Então, a vida era complicada aqui, porque essa região era a região nobre. Que toda essa região aqui é uma região árida, tirando essa parte que é dos filisteus, e em cima que é dos fenícios. Então, tinha muito problema aqui. E por falta de união, né, eles tinham dificuldade extrema em manter. Porque se o povo continuasse, o povo hebreu, continuasse com as 12 tribos unidas, como foi na conquista, né, de Jericó, depois Jerusalém, e depois de toda a região, seria tranquilo. Mas muitos deles só queriam a paz, estavam tranquilos lá, então era difícil conseguir apoio para se defender dos filisteus, ou dos amonitas, ou dos moabenses, edomitas. Era complicado. Nesse outro gráfico aqui, né,
a gente tem aqui toda a listagem dos juízes depois de Josué. Repara que os últimos juízes foi Sansão e Samuel, que tiveram problemas justamente com os filisteus. Bem, lições que precisamos aprender. O abandono da obediência à vontade de Deus em nossa vida resulta em, internamente, corrupção do coração e do viver, externamente, opressão da parte do inimigo. Pelo fato das tribos não se unirem, pelo fato das tribos cada um querer cuidar de si e não se conectar com o divino deles, de ficarem cultuando vários deuses, ou seja, faltar união, eles tinham conflitos internos que acabavam enfraquecendo de maneira o povo hebreu frente aos inimigos que os contornavam. Ou seja, a corrupção interna do coração deles, pelo fato de não não se importar com as outras tribos hebraicas, acabava enfraquecendo eles externamente. Ou seja, nós, fazendo uma analogia, nós precisamos estar internamente fortalecidos para externamente podermos estar fortes contra o inimigo. O círculo vicioso do que fala o livro dos Juízes nos ensina duas lições muito preciosas. Nunca devemos confiar em nós mesmos. Sim, nós vivemos em sociedade, podendo estar fazendo o que é certo aos nossos olhos, mas fazendo o que é errado aos olhos do Senhor. E nunca devemos desesperar. No meio da maior corrupção e miséria, o Senhor levanta um libertador, abre uma porta, oferece uma saída, ou seja, sempre, né, com a visão otimista. Uma segunda lição então que nós podemos tirar disso tudo aqui é que nós devemos sempre ter uma visão de conjunto, né? Porque a gente percebe, vai ficar mais claro agora, e vamos continuar falando da evolução da civilização hebraica, que o fato das tribos se isolarem acabava facilitando elas serem atacadas por outras tribos. E isso, né, é o que, fazendo uma analogia com a nossa vida moderna, nós devemos evitar. Nós vivemos em sociedade, então não podemos pensar em fazer as coisas sozinhos, sendo orgulhosos. Nós temos que nos unir, porque, como diz o ditado, juntos somos mais fortes. Então, se eles tivessem tido a visão que juntos eram mais fortes, com certeza a nação hebraica tinha conseguido sobreviver de uma maneira bem mais fácil, né? Mas aqui tem, né, a mensagem de nunca desesperar, porque apesar dos N conflitos, né, das N rebeliões, ataques, você sempre teve períodos de pazes, ou seja, sempre oscilou guerra com paz, durante toda a existência dos juízes. Se a gente for pensar em termos de anos, Moisés saiu daqui por volta de 1000. Abraão saiu lá da Mesopotâmia, né, vindo para Canaã por volta de 1900, que é o que a arqueologia acredita hoje. Ele chegou aqui no Egito por volta de 1800 antes de Cristo, aos descendentes de Abraão, no caso os filhos de Jacó. De 1800 até 1500, 1400 a.C., eles viveram no Egito, primeiro como trabalhadores livres e depois, na fase final, né, como escravos.
praticamente como escravos. Então, em 1400 e pouco antes de Cristo, é o que se imagina hoje, Moisés chegou nessa região aqui. Então, por volta de 1400 antes de Cristo, os hebreus conquistaram Jericó e Jerusalém, 1400 antes de Cristo. Até mais ou menos o ano 1000 antes de Cristo, você teve o período dos juízes, ou seja, por 300, quase 400 anos, eles foram se sucedendo, controlando essa região aqui. Então, nós estamos agora, basicamente, por volta aí do ano 1100, 1050 antes de Jesus. Sansão foi o penúltimo juiz. E aqui tem a famosa história, né, que ele era um guerreiro muito forte e que a força dele vinha do cabelo. Tem filme, tudo contando sobre isso. Ele, apaixonado por uma filisteia, acabou sendo escravizado pelos filisteus, cegado, e no final da vida, ele com o cabelo grande de novo, a força retornou, ele conseguiu derrubar 2 colunas do templo, matando todos que estavam numa festa pagã de culto a Baal, num templo filisteu, matando vários líderes filisteus. É em Samuel, que é o último juiz que também era profeta. Samuel foi quem ungiu Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e que também ungiu Davi, que foi o segundo rei. O que conta a história? É o que está na Bíblia, né? Mas é histórico também porque tem comprovação da arqueologia. Eles estavam em guerra com os filisteus. Então, voltando aqui nessa região aqui nós temos Jerusalém, que era a capital de Canaã, onde os hebreus estavam. E os filisteus estavam aqui. Eles estavam em briga com os filisteus estavam atacando as cidades aqui. E Samuel, que era o juiz da época, profeta também, como já falei, disse para os seus generais que não era o momento de atacar os filisteus, que eles precisavam de apoio das demais tribos. Os generais, achando que conseguiriam fazer frente aos filisteus, com o apoio de Javé, colocaram a Arca da Aliança na frente dos exércitos e foram, né, bater de frente com os filisteus. Resultado: perderam as batalhas e a Arca da Aliança foi pega pelos filisteus. De certa forma, isso foi bom, porque a Arca da Aliança com os filisteus fez com que o povo hebreu se unisse de uma maneira mais forte e também mais fácil. Samuel ungiu Saul, que era o principal general, como líder dos hebreus, e Saul conseguiu controlar os filisteus e recuperar a Arca da Aliança. Os hebreus, né, ficaram bem com a Arca da Aliança recuperada, e Samuel percebeu que para manter a união do povo hebreu, o melhor seria que ele tivesse um rei governando toda a região, e não um juiz, porque o juiz normalmente era nomeado por rodízio, proveniente um de cada tribo, enquanto que um rei, né, ungido por Samuel, que tinha autoridade, ele dominaria, controlaria toda Canaã
e assim ficaria mais fácil resistir aos ataques dos povos vizinhos. Então, Saul foi o primeiro rei depois das fases dos juízes. Só que Saul não era eterno e acabou dando lugar a Davi. Então, voltando aqui a falar um pouquinho de Samuel, Samuel foi um grande profeta e Samuel indicou Saul como o primeiro rei. Saul governou durante muitos anos toda Canaã, todo o povo hebreu, mas no final da vida ele se perdeu, não dando importância e cobrando impostos muito altos das outras tribos. Então, por orgulho, por vaidade, ele não estava gerenciando, controlando as tribos como deveriam. E algumas tribos estavam querendo até acabar com a aliança, sair do reino. Samuel, que ainda era vivo, vendo que a coisa estava complicada, ele ungiu, né? Ele teve um sonho, um profeta, na tradução hebraica, é um representante do divino. A gente tem a visão do profeta que é aquele que adivinha o futuro. Não necessariamente. O profeta é um interlocutor do divino. Então, ele traz informações do divino para a humanidade. Samuel então teve um sonho que ele precisava encontrar um novo rei para substituir Saul, que não era a família de Saul que deveria, né, vir o novo rei. E nesse sonho, então, ele vai até uma família que o sonho indicava, e lá ele descobre Davi. E unge Davi, mesmo sendo criança, adolescente, como o novo rei. Mas ele não conta nada para Saul, que tinha medo de Saul matar o menino. Mas estava feito. A ideia dele era ungir Davi, quando Saul morresse, Davi assumia. Mas Saul não podia saber dessa história. De novo, os filisteus resolveram contra-atacar, depois, já de velho, aproveitando da velhice de Saul, atacar de novo o povo hebraico, o povo hebreu, desculpa. E numa dessas batalhas, Davi, que já era um jovem guerreiro, matou um guerreiro famoso de nome Golias dos filisteus. E foi aclamado pelos soldados, né, e ganhou moral, né, com toda a tropa. Então está aqui, né, o evento onde Davi derrota Golias. Com a morte de Saul, Davi assume o reino e acaba resolvendo todos os problemas de relacionamento que tinham com as tribos. Ele era muito mais um diplomata que Saul. E era jovem, cheio de vontade. Ele, na verdade, une todas as tribos e expande o reino de Israel. Nesse tempo, o reino dos hebreus já se chamava Israel, como uma forma de apaziguar o contato com os cananeus que moravam na região. Lembram que eu falei que Javé e El foram colocados em pé de igualdade, como sendo o mesmo Deus. Israel
veio então, né, da origem El, dessa dessa união de deuses. Né? Conta-se que Jacó recebeu esse nome de Israel quando ele teve um sonho que brigava com um anjo. Então, toda a região, todos os hebreus que se originaram de Jacó, as 12 tribos, formavam então o povo de Israel, ou seja, o povo que veio de Jacó. Então, as 12 tribos formavam o reino de Israel, que primeiro foi teve como rei Saul, e depois que Saul faleceu, Davi. Davi expandiu então o reino de Israel, conquistando as tribos bárbaras que estavam ao redor, inclusive várias cidades filisteias. Quase toda a Filisteia caiu em controle de Israel. Então, Israel nasceu com o rei Saul, porque até o aparecimento de Saul, que foi o primeiro rei, você tinha 12 tribos, cada tribo é uma espécie de país, com o seu próprio patriarca, e tinha o juiz, que era sorteado entre as tribos, e decidia os conflitos que existiam entre os patriarcas. Com o rei, todas as tribos se uniram, formando um grande país, uma grande nação, sob o nome de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi. Davi, no final da vida, também teve o mesmo problema de Saul, mas, por sorte de Israel, logo em seguida veio Salomão. E Salomão teve uma cultura, teve uma educação esmerada, com suporte grego e tudo mais, conseguiu manter o reinado unido, o Reino Unido, o Reino de Israel, e até expandiu economicamente, fazendo com que o período de Salomão fosse o auge de Israel. Israel era praticamente toda a Palestina, toda a região onde hoje é Israel, Jordânia, parte da Síria, era Israel na época. Mas, ao final da vida, de novo, né, ele vaidoso e cobrando impostos muito altos, igual Saul fez das outras tribos. Quando ele morreu, as tribos se revoltaram e aí se dividiram de novo. Voltou o problema da época dos juízes. E nessa linha de tempo, a gente tem aqui Abraão, por volta de 1900, como falei, 1800, parte do povo hebreu entra no Egito, primeiro como trabalhadores livres, depois como escravos. Moisés surge aqui, faz o êxodo para Canaã. Josué conquista Jericó e Jerusalém. Os juízes, né, vão se sucedendo até aproximadamente o ano 1000, aonde Samuel, que é o último juiz, unge Saul como primeiro rei. Quando Saul morre, sobe ao trono Davi, que já tinha sido ungido, esperando sua morte de Saul. Quando Davi morre, seu filho Salomão assume, e é o período auge do povo hebreu, que agora, né, forma uma única nação chamada de Israel. Quando Salomão morre,
pelas diversas intrigas que já estavam ocorrendo ao fim do seu reinado, pelos impostos, pela insatisfação de algumas tribos, o reino se divide em dois. A parte sul fica chamando-se Judá, aonde o filho de Salomão assume. Então, as tribos de Judá, os descendentes da tribo de Judá e os descendentes da tribo de Benjamim, mais os descendentes da tribo de Levi, acabam formando o reino de Judá, governada pelo filho de Salomão. As outras 10 tribos do norte formam o reino de Israel, com outro rei escolhido por eles, que eu não lembro o nome agora. Assim começamos o ano de 900 antes de Cristo, com o povo hebreu formando duas grandes nações: a nação de Judá, com as tribos de Judá, Benjamim e Levi, e as outras 10 tribos formando um outro grande reino, que é o reino de Israel. Se você somar as 10 tribos de Israel com as tribos de Benjamim e Judá, dá as 12 tribos de Israel. Lembrando que Levi, né, que também era filho de Jacó, os descendentes de Levi eram sacerdotes, eles não tinham direito à terra, mas eles recebiam animais, dinheiro, como uma forma de manter os templos e manter as respectivas famílias. É o famoso dízimo. Então, os levitas eram os que cuidavam, eram sacerdotes, eram os que cuidavam dos templos. Então, 900, onde nós estamos, antes de Cristo, temos essa situação: dois reinos da civilização hebraica, Judá e Israel. Aqui temos a genealogia, né? Adão e Eva gerou Noé, Noé gerou Abraão, Abraão gerou Jacó, Jacó, nós temos antes aqui, Abraão gerou Isaú, que gerou Jacó, que gerou os 12 filhos. Né? Então aqui nós temos, de novo, Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, seus 12 filhos, José, que gerou Manassés, e Efraim. São duas tribos. Não existe a tribo de José, existe a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. A tribo de Benjamim teve origem em Benjamim, que gerou Saul, que foi o primeiro rei de Israel. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá e a tribo de Levi formaram o reino de Judá. Levi não tinham terras, recebiam dízimo. As outras demais tribos, né, originárias dos outros filhos de Jacó, formaram o de Israel. A tribo de Judá deu origem a Davi, Davi, Salomão, Salomão, José e Jesus. Aqui nós temos então o reino dos hebreus, dividido em dois grandes reinos: o reino de Judá ao sul, com capital em Jerusalém, e o reino de Israel, com as outras 10 tribos, com capital em Samaria. Daí os samaritanos. E essa região era mal vista pelo povo judeu por causa do culto politeísta que dominava aqui por causa dos cananeus. Né? Porque o rei Astarô, o deus Astarô e Baal continuavam sendo venerados junto com o deus El, enquanto que os hebreus da região cultuavam
Javé, que era o mesmo que El. Repara que Jericó aqui ficou com o reino de Israel, enquanto que Jerusalém ficou com o reino de Judá. Mas a capital de Israel não era Jericó, era Samaria dos samaritanos. E aqui os povos em volta. E como se dividiram, agora começam os problemas entre eles, disputas de terra, cidades entre eles, e eles também se defendendo dos invasores externos. Repara que já acabou também o reino do. Não existe mais juiz, existem reinos. Então aqui tem rei, vai começar a sucessão de reis, e aqui tem reis, vai começar a sucessão de reis. Lembrando que um rei passa o poder para o filho, e assim por diante. Bem, começam os problemas, né? Principalmente com a questão da idolatria. E uma questão histórica, para cada aliança ficar aqui, se manteve mais monoteísta, cultuando Javé. Essa região aqui que se separou dessa, e tavam, a maioria das cidades cananeias, que estavam próximas da Fenícia, também eram extremamente politeístas, então tinha uma disputa muito grande aqui religiosa, né, entre politeísmo e monoteísmo. Jesus é dessa região aqui está o Mar da Galileia. Por isso que o pessoal não gostava, né, preferia fazer um caminho mais longo vindo pelo rio do que passar pela região da Samária, justamente porque essa região aqui era uma região mal vista pelos judeus. Então, na celebração da Páscoa, da fuga do êxodo de Egito, a fuga do Egito, os judeus dessa região aqui, da Galileia, preferiam vir pelo Rio Jordão do que ter que passar pelo reino da Samária, pelas cidades samaritanas, e Jesus, várias vezes, né, nas suas viagens missionárias, passou por essa região. Idolatria pagã, né, o não tão culto a Baal e Astarô eram cultos pagãos com oferendas humanas, inclusive, era uma coisa bastante aviltante para nós hoje. E o profeta Elias se destacou nesse tempo, porque ele foi contra, ele se colocou contra ao povo hebreu cultuar os deuses cananeus. Então, época dos grandes profetas, depois da morte de Salomão, dentre eles destacam-se Elias e Eliseu em Israel, e Isaías, Jeremias, Oseias, Amós, Ezequiel, Miqueias, Zacarias em Judá. Ou seja, Elias e Eliseu, os dois únicos dessa lista, ficavam no reino do norte, no reino de Israel. E justamente no reino de Israel, onde, né, tinha muito deuses, culto politeísta. E ele entra em briga com o rei da época, o Acabe, que era casado com Jezabel, que era uma princesa filisteia, não, fenícia, era uma princesa fenícia. Lembra, voltando aqui no mapa, Fenícia está aqui é a capital da Samária, onde estava Acabe. Acabe casa com uma princesa fenícia, que traz o culto de Baal e faz com que ele, né, crie monumentos, templos a Baal em várias cidades aqui. E já havia, né, o culto a Baal por causa dos cananeus aqui. E então entrou em conflito muito forte com as crenças dos judeus, né, dos hebreus, que é a religião judaica ainda não existia, existiam os hebreus cultuando Javé nessa região aqui. Elias, que estava aqui, e era reconhecidamente um profeta renomado na época, foi contra essa política de Acabe de criar templos e monumentos a Baal. E Acabe, influenciado por Jezabel, começou a perseguir, né, os sacerdotes levitas que cuidavam dos templos
judeus, os profetas, inclusive Elias. Elias fugiu, mas depois ele retorna desafiando os sacerdotes Baal. E numa disputa de poder, ele ganha dos sacerdotes e pede a cabeça de todos eles para Acabe. E Acabe aceita isso, degolando todos os sacerdotes de Baal. É uma passagem bastante forte na Bíblia, porque alguns acreditam que foi por isso, né, que depois Elias, encarnado como João Batista, também perde a cabeça. Eu não acredito nessa questão de encarnação, de resgate, onde você sofre o mesmo mal que você fez, mas sim, que João Batista é a encarnação de Elias, o próprio Jesus faz essa referência, né, no Novo Testamento. Bem, aqui começam as invasões dos reinos que estavam ao lado, né, da antiga nação de Israel, que agora estava dividida em duas: Israel mais ao norte e Judá mais ao sul. E nós temos o reino da Síria. A Síria invade o reino do norte, o reino de Israel, e leva grande parte do povo escravo e traz gente da Síria para colocar no lugar. Então, Sargão II, ele conquista, era um povo que veio, um povo bárbaro que veio aqui das montanhas, conquista toda a Babilônia, toda a região da Mesopotâmia, e depois resolve ir para a Palestina e conquista todos os povos daqui. E o povo que não pagasse os tributos era destruído, e ele era muito mau. Né? Ele matava, escravizava, matava os homens e escravizava as mulheres e crianças e levava para a Síria, para as cidades assírias. E foi o que ele fez. Né? Então, quando ele chegou aqui no norte, o povo do norte, os cananeus e hebreus que estavam aqui formando o reino de Israel, as 10 tribos, descendentes dos 10 filhos de Jacó, não botaram muita fé no Sargão. Enfim, foram destruídos e viraram escravos e foram para a Síria. Nunca mais essas 10 tribos voltaram a se unir e essa região aqui nunca mais voltou a ter predominância hebraica ou cananeu. Os cananeus sumiram por causa dos assírios e os hebreus foram reduzidos em grande número, porque foram levados escravos aqui e só ficou o povo assírio que veio de lá para cá com escravos hebreus que estavam aqui. O povo que estava, o reino que estava mais ao sul, o reino de Judá, onde estavam as tribos de novo, de Judá, Benjamim e Levi, eles viram o que aconteceu com as tribos do norte, pagaram os impostos, os tributos que Sargão queria, e as cidades deles não foram destruídas, foram preservadas. E Sargão foi para o Egito. Então, no primeiro momento, o pessoal que estava no sul se deu bem. Só pagaram lá os impostos para não serem destruídos. E aí, foi nessa época, por volta do ano 700 a.C., que Isaías profetizou a vinda de Jesus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará uma sina. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o nome de Emmanuel. Por isso explica a ânsia que os judeus tinham de vir um Messias. Queria libertar o povo hebreu, né, o povo israelita, do jugo dos invasores. Então, 722, né, Sargão invadiu todo mundo, e Isaías, por volta do ano 700, 22 anos depois, fez essa profecia, que viria um Salvador que iria libertar o povo hebreu, que cultuava Javé, dos povos invasores. E o tempo foi passando e nada desse Messias vinha. E eles continuando escravos, sendo invadidos por outros povos, e nada. Na época de Jesus, né, era só que se pensava: cadê o Messias que não vem? Cadê o Messias que não vem? Mas vamos continuar. Porque logo depois, o povo babilônico
que estava na região da Mesopotâmia, se rebelou e Nabucodonosor reconquistou tudo aquilo que Sargão tinha reconquistado, porque Sargão morreu, né? Os filhos, é sempre assim que acontece, né? Não conseguiram manter o que o pai construiu, brigaram entre si por poder, enfraqueceram o reino da Síria. Nabucodonosor se aproximou, se aproveitou disso, conseguiu unir todas as cidades babilônicas, montou um grande exército e reconquistou tudo aquilo que tinham perdido para o povo assírio, inclusive a região da Palestina, onde estavam a tribo de Judá, o reino de Judá. Que o reino de Judá continua existindo, o reino de Israel que sumiu por causa dos assírios. E uma informação relevante, dessa vez, né, a Nabucodonosor não foi muito bonzinho, não, porque ele levou para o exílio, ele matou o rei da época, que reinava em Judá, e levou para o exílio todos os homens que estavam com saúde e que tinham boa formação para ser escravos dos babilônios. Então, se no primeiro momento tribo do sul deu sorte, só pagou os impostos e nada aconteceu com eles. No segundo momento, quando os babilônios invadiram aqui, né, eles não tiveram a mesma sorte. O rei foi morto e todos os homens, jovens, soldados, que podiam ser bons escravos ou tinham boa educação, foram levados para a Babilônia para servir de escravos lá. E foi nessa que surgiu Daniel. Daniel é um outro profeta, né, médium, com boa formação, porque fazia parte da nobreza do reino de Judá, era uma das famílias mais importantes de Judá, foi ser escravo do rei Nabucodonosor e acabou ficando depois com seus filhos e tudo mais. E, por causa da sua sapiência, ele se destacou, mas ele continuava cultuando Javé. E tinha uma lei criada por Nabucodonosor que os escravos não podiam cultuar seus deuses, tinham que cultuar os deuses babilônicos, Baal e os outros demais deuses. Também eles eram politeístas. Os inimigos, né, de Daniel, que eram babilônicos e estavam enciumados do poder que Daniel estava tendo, armaram uma armadilha para o rei da época, filho de Nabucodonosor, o Ciro, visse Daniel cultuando Javé. E a pena para essa infração era a morte. Ele foi jogado à cova de leões e nada aconteceu com ele. Ciro, vendo isso, né, mandou todos os inimigos de Daniel para a cova e os leões não perdoaram dessa vez. Também é uma outra passagem bastante comentada no Antigo Testamento. Então, veio Ciro, o Ciro, né, foi mais bonzinho, né? Ele libertou, então, primeiro foram os assírios, depois os babilônios e agora os persas, vieram dessa região aqui do Irã. Conquistaram toda essa região aqui. Desculpe, falei Irã, não, Iraque. Os persas conquistaram toda essa região aqui e Ciro tinha uma política diferente. Ele deixou com que os escravos voltassem para suas respectivas terras. No caso dos cidadãos do reino de Judá, que foram levados como escravos para a Babilônia, eles voltaram então para Judá e voltaram a morar, né, em suas respectivas cidades que faziam parte do reino de Judá. O reino de Israel não voltou a funcionar por quê? Primeiro,
Porque os assírios, os primeiros a invadir aqui, mataram quase todo mundo. Ou os que sobreviveram foram como escravos para lá. E como passou muito tempo sem poder voltar, as mulheres e crianças que foram para cá ou morreram como escravos ou acabaram se enturmando com os babilônios e com os assírios que estavam aqui. Então não voltaram mais, porque os homens foram dizimados, os homens do Reino do Norte. Então, as cidades do norte nunca mais voltaram a formar um reino do norte. Então, o reino de Israel sumiu, ficou só funcionando o reino de Judá. E aí escolheram um novo rei e a coisa voltou a funcionar, porque Ciro deu esse direito desde que pagasse os impostos. Mas eles continuavam sendo dominados, só que podiam ter seu reino, podiam ter seus cultos e tudo mais, desde que pagasse os impostos. E foi justamente nessa época, já por volta de ano 400 antes de Jesus, que teve a reconstrução do templo, 500 antes de Cristo, e a reforma espiritual e religiosa promovida por Esdras e Neemias. Então, por volta do ano 450 antes de Cristo é que nasceu a religião judaica. Eles pegaram todos os livros, né, que faziam parte da cultura, da religião, da mitologia dos hebreus e formaram aí a Torá, que é o Antigo Testamento, e o Talmud, que são as interpretações da Torá, são artigos sobre a Torá, poemas sobre a Torá. Tanto é que tem judeu hoje que não acredita em reencarnação porque fica fixado só na Torá. Na Torá não prevê a reencarnação. Já os judeus que também aceitam Talmud como fonte divina de inspiração acreditam em reencarnação porque no Talmud está previsto a reencarnação. Mas a religião judaica então nasceu por volta de século V antes de Jesus. Até antes não existia os judeus. Então, o Antigo Testamento foi formado nessa parte aqui. E foi reconstruído o Templo de Jerusalém, que existia na época que Jesus nasceu, também por volta do século V. Nessa época, quem dominava a região da Palestina, o reino de Judá, eram os persas. Então, só relembrando, aqui nós temos a região da Palestina, a região onde, depois que Salomão morreu, até Salomão você tinha um único reino aqui, que era o reino de Israel. As 12 tribos sob o comando de um único rei. Primeiro foi Saul, depois foi Davi, depois foi Salomão. Quando Salomão morreu, brigas internas, o reino do sul formou Judá com o filho de Salomão, e o reino do norte formou Israel com as 10 tribos. Teve a invasão assíria, acabou-se o reino do norte, ficou só o reino do sul. Veio a civilização, a invasão babilônica, invadiram todo mundo, inclusive o reino do sul, levou escravos para lá, mas não destruíram as cidades como fez, né, a invasão assíria, por Sargão. Nabucodonosor não fez isso. Depois veio os persas, comandados por Ciro, reconquistaram toda a Babilônia e a Palestina e permitir que os escravos voltassem para suas respectivas cidades, desde que pagassem os impostos. E aí voltou-se a formar o reino de Judá, o templo de Jerusalém voltou a ser reconstruído, e aí nasceu, por volta do século 4, 5, 450 a.C., a religião judaica. Só que não para, né? 100 anos aí a coisa sob o domínio dos persas, surge o Império Grego. Alexandre o Grande forma, vindo aqui da Macedônia, a Grécia está aqui embaixo, forma um grande exército e conquista meio mundo, conquista toda a parte sul da Europa, metade praticamente da Ásia, Oriente Médio, norte da África e forma um grande império. E
É justamente nessa época que surge a versão grega da Bíblia, porque ele forma a cidade de Alexandria aqui e pede para que 6 anciãos de cada tribo ajudem os intérpretes gregos, os tradutores gregos, a traduzirem a Torá para o grego. Aí surge então a versão Septuaginta, que são a tradução do grego do Velho Testamento. Bem, quando Alexandre morreu, né, de novo, né, se desfez o império aqui porque os descendentes de Alexandre não conseguiram manter a união. Aí o que aconteceu? Invasão pelo Império Romano, né? Aqui nós temos a Itália, né? Aqui temos Roma. Grande exército, invadiram a Gália, a França, que é a região da França, Espanha, Portugal. Aí foram aqui pelo Oriente Médio invadindo todo mundo e invadiram também a Palestina. Justamente nessa época, né, 63 a.C., o reino de Judá foi invadido pelo Império Romano. Só que o Império Romano não destruía, não escravizava ninguém. Tinha a mesma política do Ciro, mesma política do Alexandre, paga imposto, vocês podem cultuar seus deuses, podem ter suas fé, pode ter seu rei, e foi isso que o Império Romano fez. Mas imaginem, né, desde Isaías, um pouco antes, essa região aqui dominada por povos sem liberdade. Primeiro foram os assírios, depois os babilônios, depois os persas, depois os gregos e agora os romanos. Jesus nasceu nessa pressão, né? Mais de 750 anos o povo, né, refém, escravo, dominado por outros povos. Israel no tempo de Jesus era isso então, né? Aqui, toda essa região aqui dominada por Roma, ao sul o reino de Judá, e a Roma dividiu essa região em 4 partes. O reino de Judá, né, que tinha o seu próprio rei e tudo, Herodes, na época de Jesus, era um hebreu dessa região. A região da Samaria, a região da Galileia e a região, né, das cidades gregas aqui, Decalópolis. Bem, para terminar, eu quero só passar rapidamente aqui a diáspora judaica, que é a dispersão dos judeus. Teve várias diásporas, mas as grandes foram em 721 a.C., com a primeira invasão dos assírios, em 587 a.C., com a invasão dos babilônios. Depois teve o domínio persa, depois do Alexandre, o macedônico, depois dos romanos. Cada uma dessas invasões havia dispersão, mas as duas grandes dispersões foi essa primeira, dos assírios, e essa daqui, depois de Jesus, quando o templo de Jerusalém foi destruído. E a terceira grande diáspora foi na Segunda Guerra Mundial, por causa do Hitler perseguindo os judeus. Bem, estão prontas as condições para a vinda do mestre, né? Ele já está, o cenário já está montado para Jesus nascer. Um povo judeu, um povo sofrido pelas N invasões que aconteceram ao longo do tempo, desde a época de Moisés. E aí tem uma reflexão para se pensar. Por que o povo que conquistou Canaã só conseguiu ter um estado para si depois da intervenção da ONU? Lembram-se, os reinos do norte, as 10 tribos, depois que foram invadidos pelos assírios, nunca mais o reino de Israel voltou a existir. O reino de Judá, sim. Mas na época da invasão dos romanos, os romanos dividiram, manteram o reino de Judá e criaram mais 2 regiões, a Samária e a Galileia. Quem controlava era o reino de Judá, mas Israel não existia. E o povo judeu
espalhado pelo mundo nas diversas diásporas, sendo que as três grandes é a invasão dos assírios, depois a dispersão pelos romanos e a última pelo Hitler. Porque, apesar de várias invasões, deportações e exílios, o povo judeu continuou existindo como nação? Porque os judeus até hoje estão espalhados, mas eles continuam existindo como nação porque mantêm a mesma fé, a mesma religião. Por que, ao longo da história, o povo judeu sempre sofreu perseguições e preconceitos? Porque, primeiro, pela fé no Deus único, e depois, por eles serem um povo muito unido e meio que antissocial. Eles mesmos se segregam nas sociedades que estão, formando nichos e interagindo um pouco com as sociedades locais. Eles se fecham para se proteger, com pouca interação, acabam sendo mal vistos pelos outros povos. Por que Jesus encarnou no meio do povo judeu e não em outro povo da época? Para se pensar. Por que os judeus não acreditavam em Jesus como sendo o Messias profetizado por Isaías? E o que nós brasileiros podemos aprender com a história do povo judeu? Bem, tá aí as reflexões que eu queria trazer, os ensinamentos que fazem referência ao nascimento da religião judaica e à evolução do povo hebreu como nação. A referência que foi utilizada na construção dessa aula, e é isso. Né? Eu espero que tenha conseguido trazer as informações que possam fazer com que vocês percebam como era o cenário em que Jesus nasceu e que possam tirar as lições de tudo que eu falei, sendo que a mais importante é que a união faz a força, que nós, mesmo no dia de hoje, precisamos viver em comunidade, porque fica mais fácil, unidos, nós construirmos algo, do que cada um pensando em si, como faziam as tribos inicialmente, as tribos de descendentes dos filhos de Jacó. Se eles se mantivessem unidos, seria mais fácil eles resistir às N invasões. Como cada tribo pensava em si, eles ficavam fracos para se proteger. Traduzindo para nós, nós precisamos nos manter unidos na mesma crença, na mesma doutrina, para que juntos possamos construir, possamos interagir com as pessoas. A gente não consegue fazer as coisas sozinhos, né? É isso. Que nós possamos, né, termos a consciência que juntos somos mais fortes. Que tenhamos, então, uma semana, né, com muita paz, muito amor e com muita saúde para enfrentarmos as diversas batalhas que cada um de nós tem que enfrentar. Que assim seja, graças a Deus.